Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Conferir Salmo 65, verso 4. Deus é fiel à sua aliança e permanece atento à caridade praticada por seus filhos e filhas. Deixemo-nos alimentar pelo Senhor com a Eucaristia, que nos ajuda a perseverar na prática do bem. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 10 a 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram de fato por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração.
Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Conferir Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 17, seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Segunda semana do tempo comum. Estamos agora vivenciando. E a terra assim deve se prostrar diante de Deus, porque nossa obrigação como filhos nascidos de Deus é encontrar Deus nessa vida. E nós encontramos Deus através dos cantos, louvores e adoração. É a forma como vamos encontrar esse Deus. Para em seguida, como diz no Salmo 65, verso 4, cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo, porque Deus é o nosso Criador. Deus é fiel à sua aliança e permanece atento à caridade praticada por seus filhos e filhas, como é relatada hoje na carta aos Hebreus. E nós devemos nos deixar alimentar pelo Senhor com a Eucaristia todos os dias, perseverar nessa prática do bem, de não abandonar a Eucaristia, não abandonar as orações que nós praticamos e rezamos todos os dias, as laudes e as outras das liturgias das horas, assim como o rosário devemos rezar também todos os dias. Deus ele está vendo a nossa atitude de permanecer fiel, e devemos permanecer fiéis também, como na carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 10 a 20, fazendo o bem. Deus não é injusto para esquecer aquilo que estamos praticando. Se estamos fazendo bem,
Deus está vendo a nossa vontade de permanecer firmes, praticando bem, não nos desanimemos. Vamos nos animar todos os dias, a luta é grande. Muitas vezes a luta é tão grande, mas também ela não passa daquilo que podemos suportar, como diz São Paulo numa de suas cartas. Deus não dá uma prova que não podemos suportar. Quando nós não suportamos, é porque estamos longe da oração, estamos longe da Eucaristia, estamos longe do rosário completo que nós devemos rezar todos os dias que temos aqui no nosso canal. Devemos estar atentos, como soldados que vão à guerra. O soldado não vai à guerra desarmado. A nossa arma é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Eucaristia, o rosário, as orações das laudes, o louvor, a adoração, onde nós cantamos a Deus. Devemos ter esse olhar capaz de enxergar a esperança, porque nós caminhamos com esse povo no deserto que tinha esperança de chegar à terra prometida. Em dados momentos em que eles perdiam a esperança, eles murmuravam, deixavam de cantar, deixavam de bendizer a Deus, colocavam-se em servidão diante de ídolos, sentiam saudade da escravidão. Nós devemos ser não lentos na compreensão, como diz na carta aos Hebreus, mas devemos ser capazes de compreender que devemos ter fé, esperança e caridade, três atos teologais, para alcançarmos aquilo que nós almejamos, que é a vida eterna. E a vida eterna, como diz na carta aos Hebreus, é para aqueles que imitam, para os imitadores daquele que nos deixou a promessa, que é Jesus Cristo. Sendo imitadores daquele que nos deixou a promessa, nós iremos alcançar a promessa. Como hoje, Jesus Cristo, ele vai apresentar-se diante com os seus discípulos, se alimentando em dia de sábado numa plantação. Eles caminhavam e sentiam fome. E os fariseus vão se chegar para perto de Jesus, como sempre, os fariseus. A gente vai ver que Jesus começou a sua vida pública nas sinagogas, ensinando na sinagoga. Os doutores da lei o expulsaram. E Jesus começa a pregar nas proximidades dos rios, fazendo discursos e anunciando o Evangelho nas montanhas, nos campos. E hoje ele, caminhando para uma cidade, ele vai passar no caminho e vai colher com seus discípulos. O sábado foi feito para o homem. Portanto, o homem podia, no dia de sábado, alimentar-se. Portanto, vamos hoje entender que Deus, ele quer mostrar para nós, que somos herdeiros da promessa, o caráter irrevogável da sua decisão, que ele não volta atrás, que ele tem um juramento por nós. Deus nos deu a vida eterna mediante o sacrifício de seu Filho. Portanto, vamos encontrar consolação na celebração da missa que celebramos todos os dias, que temos a possibilidade de participarmos da Eucaristia por meio da celebração eucarística que nos é oferecida, por meio da televisão, ou então irmos à Santa Missa com esse olhar de esperança, com esse efeito que ela deve produzir em nós, que nos dará firmeza, constância, não desanimar no compromisso de praticarmos o bem. Porque o sábado pode ser praticado bem também, como Jesus disse, e deixou um exemplo para eles, como o caso de Davi, que, estando diante dos pães que eram oferecidos na proposição, ele, vendo aquele pães, ele se alimentou daquele pães que era oferecido, que não era permitido, mas para alimentar a fome, tudo vale. É isso que Jesus quer dizer. Eles estavam com fome. Eles não tinham mais que estar vendo a lei, mas vendo a necessidade, que é mais importante. Muitas vezes nós subestimamos a necessidade, a prática do bem, as leis. Isso não agrada a Deus. Muitas vezes o homem serve a Deus por temor, por medo de praticar o mal, de fazer o que é errado, mas não leva em relevância a necessidade de praticar o bem. Isso não agrada a Deus. Deus quer o homem motivado a fazer o bem,
Não importa o dia, não importa a hora, não importa se ao amanhecer, ele tem que caminhar. E a nossa caminhada deve ser na prática do bem. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial, ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, não vamos deixar as laudes, vamos caminhar com as laudes, todos os dias fazendo louvor, adoração, bendizendo o santo nome de Deus. Portanto, reze as laudes todos os dias e vamos fazer essa comunhão com Deus por meio da oração. Já fizemos por meio da palavra aqui, portanto agora vamos fazer por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação e que o Senhor nos abençoe a todos. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.